Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, por nos receberem tão bem desde ontem. Muito obrigado, pastor Anderson, em nome de todo o conselho, muito obrigado. Trago o abraço da nossa igreja, porque o pastor lá da nossa igreja, pastor Hilder Stutz, que já esteve aqui, acho que há 2 anos atrás, é de Alto Jequitibá, aqui pertinho, amigo de infância do pastor Anderson. Então, ele tem um carinho muito grande obviamente, pela região e por essa igreja também. Que Deus nos abençoe hoje no compartilhar da sua palavra novamente. Ontem pudemos ministrar em 1 Timóteo capítulo 3, falando um pouquinho daquilo que Deus tem feito ao redor do mundo, dando um pouco de estatísticas para vocês, mas principalmente pregando Cristo, que é isso que esse mundo precisa, é isso que Manhuaçu precisa, é isso que a região precisa, é isso que a gente precisa. Não precisa de outra coisa não. Um evangelho, como bem o Mileno lembrou agora há pouco, um evangelho sem penduricalhos, é a cruz e a cruz somente. Hoje o texto é outro, hoje nós vamos para o Antigo Testamento, porque à noite a gente volta para o Novo Testamento, que aí um texto se completa no outro. Mas antes de lermos, deixa eu falar um pouquinho de quem nós somos, o que fazemos, e aí a gente vai chegar no texto. Eu faço parte da equipe pastoral da IP Alfa, lá na região da Grande São Paulo. A nossa igreja fica em Santana de Parnaíba. E sou casado com a Dani há 21 anos e tenho um filho chamado Caio, que vai fazer agora 19 anos. Teve uma irmã que me procurou ontem, mas não parece não. Falei, pois é, já vai fazer 19 anos, já está na faculdade e já está aguentando o tranco, fazendo viagem missionária por aí num lugar perigoso. Isso é sangue no olho. Vamos que vamos. E o que a gente faz ministerialmente? Nós trabalhamos junto ao Instituto Etnos, ao qual fundamos há 6, 7 anos atrás. Nós trabalhamos especificamente com a capacitação de nativos, gente da terra. Então, aqueles caras que não têm acesso ao Instituto Bíblico, YouTube, seminários, livros, então a gente vai até eles, os capacitamos e os enviamos a serem plantadores em regiões e entre povos menos alcançados ou não alcançados. O que é isso? São lugares da terra ou povos específicos em países com menos de 2% ou sem algum trabalho cristão. Esse é o nosso chamado, é isso que fazemos. Aqui no Brasil trabalhamos, e agora vai os nomes. Se você não lembrar, tem problema. Mas vamos lá. Aqui no Brasil trabalhamos no estado de São Paulo com a etnia Guarani-Umbuá. Trabalhamos no Pará com a etnia Arara, essa é mais fácil de lembrar. E trabalhamos no Amazonas, lá na cabeça do cachorro, com a etnia Yurupdé. Quando a gente vai para a parte baixa da África, o sul da África, não a África do Sul, mas o sul da África, trabalhamos em Moçambique, com uma etnia quase 100% islâmica. Trabalhamos também na Tanzânia, entre os Maasai, e trabalhamos no Malawi. Talvez você nunca ouviu falar nesse nome também. É um país bem pequenininho. Trabalhamos ali com a etnia Yao. Só para você ter ideia, no Malawi, a cada 8 malauianos, 1 é Yao. E destes, 99% são islâmicos. Essa é a situação no Malawi. Um país com quase 20% de cristãos, de onde tem igreja presbiteriana, mas ainda tem uma etnia não alcançada. Quando nós vamos para a parte norte da África, trabalhamos aí nos países mais perigosos, numa região conhecida como Sahel. Se você nunca ouviu falar, essa é uma região que fica abaixo do Saara, antes de chegar no mar. Então ela fica ali espremidinha, que começa no Senegal, Mali, Burkina Faso, Níger, Chad, Sudão e a pontinha da Eritreia, pontinha do Benin em português. Então esses lugares são bem tranquilos, Boko Haram, Estado Islâmico, Jihad Islâmica, é bem tranquilo trabalhar ali. Por isso que nem igreja presbiteriana tem, quase missionário não existe. Mas, infelizmente, essa é a situação de muitos lugares no mundo. Falando de Ásia, trabalhamos no Pacífico Asiático, num país chamado Timor-Leste, você já deve ter ouvido falar, até por causa da língua portuguesa, mas quase ninguém fala português mais lá. Lá o pessoal fala tetum.
Na verdade, são 27 idiomas num país de 1.300.000 habitantes só, mas o principal idioma é o Teton. Ali tem igreja presbiteriana e trabalhamos com eles. Mais um pouquinho para cima, o sul da Ásia, trabalhamos na Índia, trabalhamos no Nepal, em alguns lugares ali na parte baixa, e também nos Himalaias. E tem 2 países chegando, como eu disse ontem, teve um irmão que me procurou e matou as 2 charadas. Esses 2 países são os próximos que iremos trabalhar agora esse ano, só que eu não posso contar porque o culto está sendo transmitido, senão daqui a pouco me pegam lá. E um desses países, e aí eu gostaria que você colocasse a foto, por favor, a foto dessa manhã para introduzirmos o sermão. Um desses países é o Butão. A foto que você vai ver é de um culto em maio do ano passado. A foto está tirada de costas para os irmãos que estavam me acompanhando. Tem um pastor brasileiro aí de costas, um pastor nepalês e o restante dos irmãos, eu rabisquei a cabecinha deles. Por quê? Porque no Butão, o cristianismo é proibido. No Butão não existem igrejas. O Butão é um país budista. O país do dragão do trovão. Lá vou distribuir folheto, não pode, você vai preso. Vou pregar, vou fazer proselitismo, não pode, você vai preso. Ou então cortam sua cabeça. A monarquia budista não permite, não há igrejas no Butão. Não existem. Há um templo igual de Manhuaçu, ar-condicionado, aquela coisa toda. Não tem, irmão. Um país de apenas 800.000 habitantes. O governo diz que ali existem aproximadamente 6.000 cristãos. Já os crentes dizem que tem 12.000. Então vão ficar aí mais ou menos 1,5% de crente, 1,5%. Esse é o Butão. A igreja presbiteriana lá tem 40 membros. Um pastor que estudou e fez um curso de teologia por 3 meses na Índia. Lá não tem seminário, lá não tem instituto bíblico. E agora? Encontramos então uma porta, fomos recebidos pela igreja, pelo pastor daquela localidade, também vou evitar falar os nomes, e em maio do ano passado, fomos ao Nepal para fazer o campo base do Everest, e logo depois do Nepal, nós fomos ao Butão, o país do dragão do trovão, a coisa mais linda daquele país, uma gracinha, meu irmão, pensa num país, é uma gracinha, mas é caro. Só o visto e a taxa de turismo é $250 por dia para você estar naquele país. Só que você não entra lá sem pacote, então você vai gastar mais ou menos $600 a $700 por dia só para estar no Butão. Mas a gente tinha que ir, a gente tinha que fazer a reunião. Fomos, a gente vai todo, tipo camuflado, a paisana, né? A gente foi para passear igual turista. Fizemos caminhada, aquele negócio todo, mas quando fomos pro hotel, eu só estou contando isso porque eu não vou voltar mesmo, porque é muito caro. A gente está trabalhando no país vizinho, que é mais barato. E então tivemos uma reunião dentro do hotel, numa sala escondida no hotel, e ali acertamos todo o trabalho que estamos realizando. E à noite, nós fomos a um culto nessa igreja. Se você nunca viu uma foto de uma igreja secreta, está aí, pela primeira vez você está vendo. E eu tive o privilégio de pregar numa igreja secreta, porque não pode ter igreja. Como funciona o negócio lá no Butão? A gente foi a pé, subimos ali no último andar dos predinhos de 4 andares, que tem de monte no Butão, e então a porta estava fechada, batemos na porta, entramos, obviamente você deixa seu calçado para fora, país asiático, você só entra nos ambientes descalço, nos assentamos. O culto foi realizado em Nepali, tanto as músicas quanto a leitura bíblica em Nepali, país vizinho, para não chamar a atenção dos vizinhos. Cantamos baixinho, eu pude pregar a palavra do Senhor e celebrar com aqueles irmãos. Não pode ter mais que 15 pessoas no culto. Então, quando a igreja presbiteriana também reúne, os 40 membros, nem os 40 membros estão assim, todo mundo junto um do outro, batendo braço com braço no banco. Não pode. Essa é a realidade no Butão. Talvez você nunca tinha ouvido falar desse país, mas é um país que também precisa de Jesus Cristo. Obviamente, quando você estava pregando a palavra ali, eu olhava para a porta, pregava a palavra, olhava para a porta, porque se alguém entrasse ali e visse um estrangeiro branco pregando o evangelho, eu não ia estar aqui hoje, não. Mas Deus tem sido bondoso, já estamos trabalhando com esses irmãos. A estratégia é trabalhar no país vizinho, mas
não é que é mais seguro, né? Porque eu quase fui preso ano passado, é menos perigoso e mais barato. Aí é $40 o visto por ano, múltiplas entradas, aí é mais tranquilo. Então eles cruzam a fronteira para o país vizinho, para baixo, você já deve imaginar qual é, e ali nós temos trabalhado com eles, e no mês de maio agora teremos mais um seminário com 7 evangelistas, 7 jovens sendo preparados teologicamente para trabalhar entre o seu próprio povo. Porque missionário ali não tem como entrar não, mas o povo entra. Eles já comem da comida, eles já falam da língua, eles já se parecem uns com os outros, então qual a melhor estratégia? Capacita o local. É mais fácil, é mais rápido, e agora nós temos acesso para a glória de Deus. Quando eu voltei, em maio do ano passado, aí é tipo assim, você entra num portal e sai em outro. Aí eu voltei para a bolha da bolha, que chama Alphaville, São Paulo. Para vocês terem ideia, Alphaville, São Paulo, quem nunca foi lá, tem 100 mil habitantes, é do tamanho de Manhuaçu, é grande. Ali está a nossa igreja. E Alphaville é como se fosse a bolha da bolha da bolha, para quem mora ali. É como se a gente entrasse em outro planeta. E eu me lembro, primeiro culto que eu fui, na minha igreja, depois de ter voltado do Butão, de ter pregado numa igreja secreta. Me deu Tudo naquele dia me incomodava. Tudo. As coisas boas e as coisas ruins. Porque eu comecei a ver as pessoas chegando, o culto era 7 horas da noite, chegando 7h15, 7h20, 7h25. Aquilo ali me dava, como fala lá no Mato Grosso, já deu para ver pelo sotaque, eu sou do Mato Grosso, me dava no nervo. Porque eu estava olhando aquelas pessoas chegando atrasadas, eu falava, gente, por que vocês estão chegando nesse horário? Vocês já perderam parte do culto. Aqueles irmãos chegaram adiantados há uma semana atrás lá no Butão e nem esse templo eles têm. Aí eu comecei a ver um sermão, aí eu comecei a ouvir uma parte do louvor bem preparada, tudo mexia comigo, me dava um negócio, eu caí em prantos dentro da igreja. Porque eu não sabia expressar aquilo que eu estava sentindo, porque eles têm tão pouco e nós temos tanto. Por quê? Porque eu posso celebrar se eu quiser colocar um caixote ali na frente da igreja agora, ali, naquela praça, a praça é ali, e pregar o evangelho, ninguém vai fazer nada comigo, não vai ter polícia, não vai ter governo, não vai ter nada. Vai lá fazer isso no Butão. Ou você vai preso, ou então você está morto. Depende do temperamento daquele dia, de quem te pegar. Meus irmãos, a facilidade que nós temos no Brasil é monstro. É absurda. Absurda. E aí, quando eu canto uma música, como nós cantamos a primeira, a perseguição não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Tem hora eu fico me lembrando de Atos capítulo 8, versículo 1. Dá uma saudade de uma perseguição para dar uma chacoalhada na igreja brasileira. Parece que está muito fácil. E quando está muito fácil, a gente quer deitar em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Parece que é isso que acontece com muita da igreja brasileira. Esses dias perguntaram para mim, Maurício, o que você acha que precisa para a gente? Aqui no Brasil eu falei, perseguição. Precisa começar a morrer gente. Porque parece que quando, por favor, com muito cuidado estou falando isso, tá? Mas parece que quando a perseguição aperta, a gente ora mais, a gente lê mais a Bíblia, a gente se junta mais com os irmãos, a gente fica com sangue no olho. E a igreja parece que quanto mais apanha, mais cresce. É isso que eu tenho visto ao redor do mundo. Bela forma de introduzir um sermão, né? Está todo mundo de olho regalado já. O irmão pedindo perseguição. Que Deus nos dê a graça. Mas por que eu estou contando a respeito do Butão para vocês? Porque quando eu estava lá no ano passado, eu olhei para aqueles irmãos, eu pude chamá-lo de irmãos. Porque nós somos da mesma família. Porque nós cremos no mesmo descendente. Porque nós temos a mesma fé de Abraão. E porque somos de Cristo, somos descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Por isso nós somos um povo só. Mas teve um dia na Escritura, está narrado, que dentre todas as nações da terra, Deus chama um povo para si mesmo. E é Gênesis, capítulo 12,
versículos 1, 2, 3. O sermão dessa manhã. Gênesis capítulo 12, versículos 1, 2, 3. Por favor, mantenha sua Bíblia aberta, ligada, do jeito que você tem ela aí, para nós acompanharmos o texto nessa manhã. A Escritura diz o seguinte, eu lerei para os irmãos. O Senhor disse a Abrão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Que Deus nos dê a graça para compartilhar com sabedoria e poder, que o Espírito Santo abra o seu coração e a sua mente nessa manhã, para você entender esse texto. Meu irmão, por isso que eu sempre peço, deixa a sua Bíblia aberta, porque tem muito detalhe nesse texto e conexões que a gente vai ter que fazer, que está tudo aí pertinho, e depois a gente vai para o Novo Testamento também, porque tem um capítulo no Novo Testamento lá em Gálatas que espelha Gênesis capítulo 12. Olha só, esse texto aqui, conhecidíssimo de muitos de nós, estudado e reestudado, a gente sabe muitas vezes de cor e salteado, principalmente o versículo 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele tem uma estrutura muito simples, muito simples. Versículo 1, nós temos o chamado de Abrão, e dentro do chamado tem a ordem, sai e vai, mas o versículo 1 é o chamado. Nos versículos 2 e 3 nós temos as bênçãos. Tem 5 bênçãos aqui, geralmente ele é tratado com 7 bênçãos, mas eu gosto de tratar com 5 bênçãos, porque a última, no finalzinho do versículo 3, eu acho que ela tem 2 condicionantes. A gente só vai acessar a bênção no finalzinho do versículo 3, por causa de 2 condicionantes que vêm antes. Então nós temos 5 bênçãos. Dessa forma, iremos estudar o texto. Versículo 1, o chamado de Abrão. Versículos 2 e 3, 5 bênçãos que o Senhor disse a Abrão naquele dia. Veja só, vamos a uma breve retrospectiva histórica. Gênesis capítulo 1, o Senhor criou o mundo, tudo 100%, bonitinho, do jeito que Ele fez. E aí no capítulo 2 de Gênesis, o nosso Deus faz uma aliança com o primeiro homem. Ali em Gênesis capítulo 2, versículos 15, 16, 17, era uma aliança muito simples, de obediência. Cara, você me obedece? Se você me obedecer, você tem vida, se me desobedecer, você tem morte, simples assim. Gênesis capítulo 3, você conhece a história, zoou com tudo, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim todos pecaram, todos morreram, todos estão destituídos da amizade do Senhor, por conta do pecado, o pecado lambuzou todo mundo, da criança ao mais velho, todo mundo. E agora? Deus, por sua misericórdia, em Gênesis 3,15 ainda, Ele promete pela primeira vez a salvação através do descendente da mulher, ali a primeira menção do Evangelho na Escritura, e Ele deixa bem claro ainda em Gênesis 3,15, que o homem vai sofrer, vai ralar na vida agora. Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 5, nós temos a descendência de Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher. Gênesis capítulo 6 até Gênesis capítulo 9, nós temos agora a história de Noé, porque a maldade se esparramou de novo no mundo, o homem é terrível por conta do pecado. Então Deus chama uma família, faz ali uma aliança com aquela família, salva aquela família. Gênesis capítulo 6, 7, 8 e 9. Gênesis capítulo 10, a descendência de Noé. E agora, tudo bem, família, 100%, todo mundo adorando a Deus? Lá vem Gênesis capítulo 11. Basicamente é assim, né? De Gênesis capítulo 1, 2 até o 11 é ladeira abaixo. Gênesis capítulo 11, no início do capítulo 11. Aí agora a humanidade resolveu fazer uma torre, a Torre de Babel, porque eles queriam tornar o seu nome célebre. Versículo 4 do capítulo 11. Aí o nosso Deus vai lá, puxa o tapete da turma, coloca umas línguas estranhas ali para a turma falar, idiomas que um não entendia o outro, e o povo é esparramado. E assim agora o povo é esparramado com diversos idiomas ao redor da terra. Ou seja, ladeira abaixo desde a criação por conta do pecado. Mas no finalzinho do capítulo 11, a partir do versículo 27 até o versículo 32, a Bíblia começa a falar agora a história de uma família que vivia lá na Mesopotâmia.
Onde é a Mesopotâmia hoje? Você botar no Google Maps, é lá na região do Iraque. Acho que isso é interessante para a gente mapear um pouquinho a terra. Eu gosto muito de mapa, até por conta do meu trabalho, gosto muito de mapa. Então, hoje, a Mesopotâmia, onde vivia a família de Abrão e seu pai, Terã, eles moravam, Terá, a cidade é Arã, o nome é Terá. Eles moravam na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, que ficava hoje no Google Maps, é o Iraque. Então, ali nós temos, já no finalzinho do capítulo 11, a história dessa família. Eles moravam em Ur dos Caldeus. Mas quando a gente chega no versículo 1 do capítulo 12, eles não estão mais lá não, tá? Eles já subiram para Arã. Mas Deus falou com Abrão em Ur dos Caldeus, e ele já tinha obedecido ao Senhor. Quando a gente chega no versículo 1 do capítulo 12, eles estão em Arã. Onde fica Arã hoje? Bem na divisa da Turquia com a Síria. Então, ele não foi direto para a terra prometida, ele subiu. Então, ele sai do Iraque, ele vai para a divisa da Turquia com a Síria, para depois, e somente depois, a partir do versículo 4 do capítulo 12, ele começar a descer para Canaã, para a terra prometida. Só um pouquinho de história para vocês, mas não dorme não, irmão. Está chegando aqui o negócio. Chegamos no capítulo 12, versículo 1. Quando Abrão, não era Abraão ainda, Abrão, ele estava lá em Ur dos Caldeus, e isso é importante mencionar. Josué capítulo 24, era uma família de pagãos, tá? Então, dentre todas as famílias da terra, o Senhor nosso Deus, ele vai lá e escolhe para si um povo, um homem, dentre os pagãos da terra, porque o nosso Deus soberano, ele faz do jeito que ele quer, e isso você vai ver no início do versículo 1 do capítulo 12, o Senhor Deus disse a Abrão, é o Senhor que falou, não é Abrão que chegou para Deus, é o Senhor que chegou para Abrão. Olha o detalhe da soberania, isso aqui é soberania na veia, no iniciozinho do versículo 1, para deixar claro que é Deus fazendo, é Deus falando, é Deus escolhendo, é Deus fazendo ao longo da história da Escritura e não o homem. Deus disse a Abrão, então o que ele diz em primeiro lugar? Sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Tipo assim, do nada, o Senhor aparece a Abrão, pensa assim, lá no Iraque, e Deus fala para ele, você vai sair do seu clã, você vai sair do meio da sua família, você vai sair daquele lugar que você jogou bola quando você era criança, e você vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Olha as ideias do Senhor, falando para Abrão, sai daqui. Só que ele não falou só sai, ele falou sai e vai. Vai para onde? Não sei, você vai, meu filho, você vai, só que você tem que crer em mim. Essa era a parada, esse era o negócio. Abrão tinha que crer que o Senhor iria levá-lo, porque era o Senhor que estava falando. O que Abrão fez? Ele foi, ele obedeceu. Essa aqui é a grande lição. É Abrão respondendo ao Senhor, crendo. Como que a gente sabe que ele obedeceu? Tanto que aqui ele nem está mais em Ur dos Caldeus, ele já está em Arã. E como eu disse a vocês, a partir do versículo 4 até o versículo 9... Veja o versículo 4, partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe havia ordenado. Se Deus fala, irmão, a gente obedece. Se Deus fala conosco, você cumpre. Se Deus fala para a gente, vai e faz, você vai e você faz. Aí aonde que eu acho Deus falando comigo? Aqui, ó, vou pegar até uma grande para ficar mais fácil para você ver. Ó. Aqui, ó. Ai, Senhor, fala comigo. Toma aqui, irmão, vai ler. Porque tem irmão aí buscando num monte de lugar. Ai, Senhor, fala comigo. Vai ler Bíblia, vai orar, porque Deus já falou. E está claro aqui para a gente como ele tem que falar com a gente. Então a gente vai, caça as coisas aqui na Bíblia e a gente obedece. É simples assim. Então o que Deus estava fazendo com Abrão é sai e vai. E Abrão obedeceu. Ele obedeceu ao Senhor, essa aqui é a grande lição. Há alguns anos nós trabalhamos, como eu disse a vocês, no Malawi, especificamente com a etnia Yao. E nós passamos alguns anos capacitando vários irmãos. E ali foi muito interessante, porque a nossa capacitação, ela teve a presença de 38 pastores evangelistas. 38.
3 anos dando aula para aqueles caras. 3 anos. Entregamos diploma, fizemos aquela coisa arada toda, ensinando teologia num vilarejo chamado Chicombo, lá no interior do Malawi. Mas lá o café, ali a gente tem placa solar. Então o café ali eu estou mais tranquilo, não preciso esquentar a água na bateria do carro. É mais fácil. Eu gosto de café, eu sei que aqui é a região do café. Já ganhei uns café chique, muito obrigado, porque agora eu estou alinhado para viajar. Café bom de Manhuaçu. E ali na região de Chicombo formamos 38 pessoas, 3 anos ralando, vai e volta do Brasil, manda professor, aquele negócio todo. E aí fizemos o desafio, a cada 8 malauianos, um é IAL, tentando mexer com os corações dos caras, e nós precisamos ir para aquela região e pregar o evangelho para os IAL, e ali eles são 99% islâmicos. Quando a gente fala islâmico, irmão, no interior da África, é um islamismo sincrético. Pois é, tem até sincretismo no islamismo, porque tem feiticeiro, tem esses negócios todo. É uma bagunça o islamismo folclórico no interior da África. Bem diferente de quando você vai para Dubai, aqueles negócios tudo chique lá, e você vê os caras no islamismo com aquele estereótipo. E daqueles 38, com a graça de Deus, sabem quantos se levantaram para ir para o povial? 1. 3 anos ralando, irmão. 3 anos ensinando teologia. Pega avião, vai para a África, volta da África, vai para a África, volta da África, gasta dinheiro, gasta saúde, mosquito de malária te rondando. 1. Nossa, Maurício, mais um só. Meu irmão. Mas escuta essa. E a gente lança o desafio para o cara. Você vai ter que sair daqui de Chicombo e você vai ter que ir para Matinga. Matinga fica na região dos lagos do Malawi, quase na divisa com Moçambique. E somente ali existem 2.600.000 IAUs. E destes, 99% são islâmicos. Chamado Lemusan, com a esposa e 4 filhos. Então, esse jovem pastor decidiu se mudar para Matinga. E ali compramos um terreno para ele de 2.000 metros quadrados. Vocês não têm ideia quanto que custa 2.000 metros quadrados no Malawi, né? $600. 2.000 metros quadrados. 6 vezes 6? Justamente. Com 3.000 e tanto, menos de 4.000 reais, você compra 2.000 metros quadrados no Malawi. Construí uma casa para ele, fizemos a igrejinha lá de palha, que aí a comunidade ajudou, que você não pode dar tudo também, né? Senão fica muito fácil, deixa a comunidade fazer. E ali começou o trabalho de evangelização. Com a graça de Deus, já no início da igreja, com alguns meses, eu fui ao Malawi, pude batizar 3 IAU já convertidos do islamismo. Hoje a igreja já tem quase 40 membros, com 1 ano e meio. O Lemusan é um cavalo para evangelizar. Pensa num cara puro sangue. O cara para evangelizar islâmico é absurdo. Domingo não. Sexta, sábado e domingo da semana passada, eles tiveram um outreach, que é evangelismo, né? E eles pegaram o barquinho, foram para o outro lado do rio, tiraram 2 crianças do feiticeiro, 7 islâmicos convertidos e mais 2 famílias islâmicas que abriram a porta semana passada. É absurdo o negócio. Agora tem que construir a igreja, pastor. Agora nós vamos construir a igreja para ele, porque a igrejinha de palha não dá, porque mês passado teve um tufão lá no Malawi, derrubou tudo, eles construíram de novo. É aquele negócio. Mas Lemusan, ele entendeu do Senhor o versículo 1 de Gênesis 12. Sai de Chicombo, vai para Matinga, que eu o abençoarei. Hoje, uma igreja com 40 membros ali é um avivamento. Um cara com pouquíssima teologia e pouco recurso. Só para você ter uma ideia, com $150 você mantém uma família ali. Dólares por mês, é menos de R$1.000. É a necessidade local, é quanto o nativo precisa para viver. Você constrói uma casa para ele, você constrói a igreja, e com pouquinho eles já vivem e é o suficiente, porque ele vai plantar na terra. E a igreja vai plantar também. E eles plantam muito arroz e milho, que é muito comum naquela região. Então Lemusan,
no interior do Malawi, é um exemplo de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Assim como o nosso Deus fez com Abrão, o nosso Deus tem feito com pessoas ainda hoje. Louvado seja o nome dele. Esse é o chamado. Deus falou, a gente obedece. Simples assim. Só que aí vamos às bênçãos, porque o nosso Deus, ele fala, ele ordena, mas ele está com a gente. Ele não empurra a gente para lá. Vai lá, irmão, dá um jeito lá, se vira nos 30. Nosso Deus não faz isso não. Ele nos abençoa, ele está conosco. Versículo 2, versículo 3. Nós temos aqui 5 bênçãos em uma sequência muito clara. Porque o Senhor estava falando para Abrão. E ele diz o seguinte, a primeira bênção é o seguinte: farei de você uma grande nação. Só que tem um negócio interessante aqui nessa primeira bênção, que eu acho que o nosso Deus se esqueceu. Abrão era casado com Sarai. Versículo 30, está um pouquinho antes aí na sua Bíblia, do capítulo 11. Qual que era o problema de Sarai? Sarai era estéril. Aí o nosso Deus chega para Abrão, lá no Iraque, lá em Ur dos Caldeus, e diz assim: eu vou fazer de você uma grande nação. Se eu fosse Abrão, né? Se eu fosse Abrão. Ô Senhor, peraí, minha esposa é estéril, Senhor. Não rola não. Como que o Senhor vai fazer de mim uma grande nação? Aí você já sabe o resto da história, você tem a Bíblia por completo hoje, um privilégio. Você já sabe o que aconteceu, a filharada que eles tiveram. Mas imagina a situação do nosso Deus falando para Abrão: você vai ser uma grande nação. Mas, meu irmão, não se perca na ideia de família grande física. Porque aqui a ideia espiritual é muito maior. E agora é mais fácil para a gente, né? A gente que vive num tempo pós-Pentecostes, a Bíblia já foi escrita, o Espírito foi dado, ele abre os nossos olhos para o entendimento. Quando a gente vai para Gálatas, capítulo 3, versículo 29, aí a gente vai bater um olho aqui e vai ver o seguinte: se somos de Cristo, somos também descendentes de Abrão e herdeiros segundo a promessa. Opa, então essa grande nação inclui eu e você. Todos aqueles que creem em Cristo, que estão unidos com Cristo por causa da graça, por causa da fé, mediante a fé, nós estamos unidos com Cristo e somos também descendentes de Abrão. Então, quando o nosso Deus diz para ele: farei de você uma grande nação, nós, os gentios, estamos incluídos. Então, a grande nação, ela não é étnica, ela é multiétnica. Quando a gente bate um olho lá em Apocalipse também, quando João teve aquelas altas visões lá do céu, Apocalipse capítulo 5, versículo 9, capítulo 7, versículo 9, o que ele viu no céu? Ele viu gente de toda tribo, povo, raça e nação, incluindo a gente, não somente um hebreu étnico, mas é gente de tudo quanto é canto, é Iau, é Maasai, é Hausa, é Gurmanchê, é Wodab, é Massina, é butanês, é Nepali, é indiano, é brasileiro. É todo mundo, mas tem que crer. Porque se cremos em Cristo, estamos unidos a Ele, e se estamos unidos a Ele, somos dele, e aí nós somos também descendência de Abrão, que é descendência dele. Pronto. Aí nós pertencemos à primeira bênção também. É gente de todo canto. Olha só, e é um privilégio poder conhecer pessoas assim em todo mundo. Para chegar no Timor-Leste, a gente tem várias rotas. Geralmente, eu vou seguindo aqui o Trópico de Capricórnio. Você pinga em Joanesburgo, depois de Joanesburgo, na África do Sul, você vai para Singapura, de Singapura você vai para Bali, na Indonésia, e da Indonésia você chega no Timor-Leste. Aí no dia seguinte você tem que dar aula. Imagina, você virado do avesso, com 12 horas de fuso, é a nossa vida. Aí a olheira fica assim, ó, cabelo branco, mas vamos que vamos. Mas nessa última agora eu fiz uma outra rota que foi boa, que você vai por Santiago, e aí de Santiago você vai para a Austrália, da Austrália você só vai para o Timor, porque só tem 2 lugares para você chegar no Timor-Leste, ou via Austrália ou via Indonésia. E é interessante que eu dei uma volta por trás no mundo, eu acho que eu fiquei mais jovem, porque se eu dei uma volta por trás eu deixei de viver algumas horas. Nada a ver com o sermão, irmão. Volto para o assunto aqui. Mas numa dessas, em Bali, na Indonésia, eu peguei um Grab, que lá não é Uber, lá chama Grab, lá na parte mais baixa da Ásia. Eu peguei um Grab porque fui para a praia, fui conhecer Bali,
E Bali eu não achei bonita, porque cheio de deus hindu, coisa mais horrível. E aí eu tô no Grab voltando pro hotel, e aí o cara puxando conversa comigo, o motorista do Grab. Eu não sou muito de conversa não, mas o cara estava lá querendo puxar minha língua e eu tentando escapar. E ele perguntou onde é que eu estava. Eu falei, estava no Timor-Leste. O que você estava fazendo lá? Eu falei, poxa vida. Bali não é uma ilha na Indonésia perigosa. Ela é muito turística. E ali podem ter igrejas desde que cada um fica no seu canto. O problema são as outras ilhas da Indonésia, que é o país mais islâmico do mundo. Os países mais perigosos e menos alcançados do mundo. Então eu não queria falar pro cara o que eu estava fazendo no Timor-Leste. Mas aí eu falei, não, estava lá, cara. Fui ver, aí ele, mas o Timor-Leste é um país cristão, então você é cristão. Eu falei, por que você quer saber? Não, porque eu sou cristão também. Eu falei, da onde, cara? Imagina. Eu falando pro cara, da onde? Como assim que você é cristão? Ele tirou o RG e me mostrou o RG dele. Estava escrito no RG, no idioma local, cristão. Porque lá a sua religião sai no seu RG. Porque tem lugar na Indonésia que você não pode ser cristão. Ilhas como, agora já nem falando mais de Indonésia, Maldivas, bonito, né? Pensa num mar bonito, mas pensa num país que é uma desgraça. Ali você não pode ser de outra religião se você não for islâmico. Ali, para você ter RG nas Ilhas Maldivas, que todo mundo quer passar a lua de mel, você tem que dizer que não há outro Deus senão Alá e Maomé o seu enviado. Se você não dizer, não falar isso, você não tem nem RG, você não é cidadão. Maldivas. Pois é, essa é a realidade do mundo. Mas o evangelho chegou na Indonésia. Sabe por quê? Porque um dia estava escrito aqui, farei de você uma grande nação. E se somos em Cristo somos irmãos. De tudo quanto é lugar do mundo, irmão. Mas essa é só a primeira bênção. Tem mais bênção aqui. Veja a segunda. O abençoarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Que negócio que é esse? Porque se a gente já pensa em bênção, você tem que tomar muito cuidado, o seu coração sujinho e o meu coração sujinho, a gente já não pensar em bênção material. Porque aí você já pode apontar aqui para o próximo capítulo 13, versículo 2, que diz, Abrão era muito rico, eita glória! Então se o Senhor falou, o abençoarei, e Abrão era muito rico, por consequência, então é óbvio que eu serei muito rico, louvado seja Deus. Cuidado, bênção aqui não é riqueza material. Antes do irmão ficar dando glória errado, vamos entender o que está escrito. Abençoarei é termos o favor de Deus. É simples assim. Nós somos muito felizes porque nós temos o favor de Deus. Por isso nós somos bem-aventurados. Por isso nós somos muito abençoados, porque nós recebemos o favor de Deus. Então quando o nosso Senhor diz para Abrão, eu vou lhe abençoar, o meu favor estará contigo. É porque isso aqui está tudo conectado, tá? Cuidado para não desconectar. Se ele vai fazer de Abrão uma grande nação, ele tem que abençoar. O favor dele o acompanhará. E são esses detalhes que a gente não pode deixar passar, porque senão a gente vai interpretar de forma errada e vai estar pregando o evangelho da prosperidade e falando bobeira por aí. Agora deixa eu te falar de uma bênção material, que muitas vezes a noção nossa também aqui é diferente de outro lado do mundo. Ontem eu pude contar para os irmãos que vieram no culto do nosso trabalho em Burkina Faso. É um país bem pequenininho, lá no oeste africano, logo abaixo do deserto do Saara. Quente demais da conta. Burkina Faso é uma bagunça, porque metade do país, metade para cima, e é do tamanho de quase o estado de São Paulo, metade para cima é jihad islâmica, não tem missionário, não tem igreja, não tem nada. É matança semanal. A gente trabalha da capital para baixo. Ali nós temos uma propriedade de 1,5 hectares, hoje com 70 refugiados. Já plantamos a igreja, é ali o milagre da água onde aconteceu, e ali construímos 16 casas.
Cada casa, ela tem 4x4, 4 metros por 4 metros, é uma casinha com a porta, uma janela, é o suficiente para eles. E a gente dá essas casas para os refugiados que ali habitam na comunidade exclusiva da etnia Fulani, que é uma das etnias menos alcançadas da África. No ano passado, foi exatamente em maio do ano passado, nós recebemos a família do Karim. Karim, eu tive até o privilégio de batizá-lo agora em dezembro, lá em Burkina Faso. Que para mim é um privilégio muito grande. Os caras vão convertendo, o missionário segura, espera a minha ida 1 ou 2 vezes por ano, e eu tenho o privilégio de batizá-los. Aí é emocionante demais. E foi interessante que a gente construiu a casa para o Karim. E essa casa, só um detalhe, irmão. Essa casa é caríssima, tá? Até falei disso ontem à noite. Caríssima, ela custa $1.000. 6 conto. Com 6 contos você dá uma casa para uma família. Você vê como é outro planeta. E a gente deu a casa para o Karim, para a esposa e para o filho. Aí o missionário me manda a foto da casa toda rabiscada. Toda rabiscada. Porque a gente pinta ela de ver... Na verdade, cada casinha tem uma cor. Parece o vilarejo do Chaves. É horrível. Mas é o que eles gostam. E aí a casa estava toda rabiscada, porque o cara pegou o pincel e começou a fazer um monte de cruz na casa. Um monte de cruz. Um monte de cruz. E aí o missionário chegou lá, grilado, chamou o vizinho, que negócio que é esse? Quem que estava rabiscando? A criançada, tem quase 25 crianças lá que moram conosco. A criançada pegou o pincel, rabiscou a casa inteira. Aí o vizinho, não, irmão. Quem rabiscou a casa foi o Karim, foi o homem. Mas por que ele rabiscou a casa? A gente acabou de pintar a casa. Não, é que ele entrou aqui gritando com o pincel na mão. Yo mirado lambdo, yo mirado lambdo, yo mirado lambdo. Jesus é o Senhor, Deus seja louvado. E ele pintou um monte de cruz na casa porque ele estava emocionado, chorando e gritando. Eu falei, uma casa para uma família que custou $1.000, 4x4, é um cômodo. Olha a noção de bênção para uma família que chegou com uma trouxinha de roupa e não tinha nada, porque os islâmicos tomaram tudo que eles tinham no norte do país. Então a nossa noção de bênção num planeta que vivemos pode ser muito diferente em outro planeta, do outro lado do Oceano Atlântico. Mas Deus tem sido bom com o seu povo. Sempre muito bom, seja com a nossa realidade aqui, seja com a realidade deles lá. Terceira bênção. E engrandecerei o seu nome. Agora sim, agora é evangelho do poder da prosperidade coach. Engrandecerei o seu nome. Será? Será que esse é o sentido? Qual é a ideia de tornar o nome de Abrão, o pai da fé, célebre? Nós temos que pensar no contexto, porque texto, obviamente, né, fica meio clichê falar esse negócio, mas texto sem contexto não faz nexo nenhum. O que aconteceu no capítulo 11? Versículo 4. Eles queriam construir uma torre para tornar o seu nome célebre. Aí agora vem o Senhor chamando um cabra lá na Mesopotâmia. Vem cá, eu vou fazer o seu nome grande. Não são vocês, mas eu farei o seu nome grande. Ou seja, o seu nome conhecido. Porque quando a gente vai para Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 8, Abrão está lá naquela, que nós chamamos, né, na galeria dos heróis da fé. E então, no capítulo 12, versículo 1, quando diz assim, temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, é para a gente olhar para esses caras que são heróis da fé, que viveram pela fé, caminharam pela fé, e fazermos igual eles fizeram. Obedeça, tenha fé. Então, dessa forma, o nome de Abrão se tornou grande, tanto que hoje aqui o Maurício está falando de Abrão. Porque Deus o abençoou e fez o nome dele conhecido, para a glória do Senhor. Não é o nosso nome que importa. Lembra de João Batista? Poxa vida, primo de Jesus. Mas era um cara esquisito. Andava aí no deserto, vestia esquisito, comia coisa esquisita. Ele ia se dar bem para evangelizar hoje na África. Imagina. Estava já alinhado com o povo para comer aqueles negócios estranhos. Na Tailândia, então, nem se fala, que eles gostam de comer aqueles besorrinhos.
ruim. Tem gosto de óleo. Mas enfim. Esse cara chamado João Batista, imagina o tanto de curso online que ele poderia vender. Eu batizei o mestre. Eu batizei o Cristo. Venha comigo agora. E você também vai ver como pode batizar pessoas e tornar o seu nome célebre. Sabe o que esse cara disse em João capítulo 3, versículo 30? Importa que ele cresça e que eu diminua. Então é o nosso Deus quem faz, é Ele quem engrandece nomes, é Ele quem derruba nomes, é Ele quem cuida de nós nesse sentido. Importa que Cristo cresça e que a gente diminua. Essa é a ideia. Primeira vez que eu cheguei no Himalaia para trabalhar, e quando a gente fala de Himalaia é uma cadeia montanhosa bem grande. Ela pega todo o norte do Nepal, ela passa pela Índia, ela vai parar lá no Paquistão. E a gente trabalha, se você olhar o mapa do Nepal, não sei se um dia você já viu, você tem a capital que se chama Katmandu, ela fica um pouco a leste, o Everest está mais a leste ainda, nós trabalhamos lá do outro lado, lá no oeste. O Nepal tem 77 distritos, a maioria no oeste, pouquíssimo alcançados, são regiões muito difíceis. E nós escolhemos um lugar onde a porta foi aberta, chamado Jumla, para trabalharmos. É bem tranquilo chegar lá. Depois que você chega em Katmandu, aí você pega um avião descendo, aí já é um avião menor, tipo aqueles ATR, a maioria lá são os ATR que chegam lá. E aí você pega, já viu aqueles aviãozinhos pequenininhos que você vê no YouTube? Que do jeito que ele sobe, ele desce? Balança igual vara verde? Pois é que você sai de 200 de altitude, você pousa em 3. É na fé, irmão, não tem jeito. Porque eu já peguei van ali naquelas montanhas do Nepal, é pior. Porque van literalmente é aqueles videozinhos no YouTube que você vai ver assim, é uma rua que vai e vem, um precipício do lado, passando porco, vaca, carro, ônibus e gente. Vocês não têm ideia. Você faz 300 quilômetros em 14 horas. Esse é o nível. Balançando. Deixa pra lá. Ô Jesus, só de lembrar. Aí a gente chega em Jumla. Mó perrengue para chegar lá. Chegamos em Jumla para trabalhar com a igreja, com plantadores. Aí quando eu chego lá, já estava tendo um treinamento de um pastor indiano. Aí eu botei meu ouvido para dentro, o cara estava pregando em inglês. E ele estava falando de quê? Do Espírito Santo, dom e poder. Falei, ai. O Penteca chegou antes que a gente. Não ri não, porque é isso que acontece, tá? Porque a maioria dos reformados não estão nesses lugares. E a gente tem que fazer meia-culpa. A gente tem que fazer meia-culpa. A maioria esmagadora são pentecostais. Porque muitas vezes nós estamos dentro dos nossos seminários, fazendo curso no YouTube, dentro das nossas igrejas. Por isso que a gente vê a fé reformada tão pouco espalhada por aí. E aí as heresias comem solta. Principalmente quando você chega num país de milhões de deuses. E aí eu tive que ouvir o cara falando as baboseiras que ele estava falando lá no Himalaia. E aí fui conversar com ele. Ô irmão, prazer. Bom, prazer. E aí ele já começa. Ou ele é profeta geralmente, ou é bispo, ou é apóstolo. É esses caras que você encontra por aí. Falei, irmão, qual o seu ministério? Ele, poder. Eita. Ô glória. Poder. Estou conversando com o cara certo. Quase peguei nele assim. Dá um pouco do mel. Qual que é o seu ministério, irmão? Eu capacito pastores. Já treinei mais de 8.000 pessoas no Nepal. Ele falando desse jeito, aquele tom de voz até mudou. No Nepal, na Índia, em Bangladesh. Deus tem nos abençoado grandemente, com dons, profecias e poder. E eu ouvindo, né? Meu sangue na hora subiu. Imagina. E aí ele perguntou, e você? Qual o seu nome? Eu falei, Maurício. O que você faz? Eu falei, eu estou por aí, irmão. Tentando pregar o evangelho de Jesus. Viemos aí fazer alguma coisa. Ele não entendeu muito o que eu fiz, não, porque eu tive que falar assim, porque eu estava tão grilado com o que eu estava ouvindo. Umas baboseiras, o cara pregando poder e distorcendo grande parte da escritura no ensinamento para aqueles caras. Mas é o que chegou lá primeiro. É o que chegou lá primeiro. Cadê nossa turma? Cadê os bons de Bíblia? Cadê?
É triste ouvir isso, mas é a realidade. Quando eu ouço uma pessoa dessa falar, pensa num cara do engrandecer o seu nome, se auto-engrandecer. Coisa horrível, faz isso não, irmão. Para quê? Importa que ele cresça e que a gente diminua. Quarta bênção. Seja uma bênção, ou talvez aí na sua tradução esteja, se tu uma bênção. A ideia dessa frase, conectada com o que a gente viu, as coisas acontecendo, diz o seguinte: eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o seu nome, e a ideia aqui é: você será uma bênção. Porque eu estou engrandecendo o seu nome, porque eu estou abençoando, porque eu estou fazendo de você uma grande nação, então você será uma bênção. Por causa do nosso Deus. Não é que a gente vai ser uma bênção, ou seja, o nosso Senhor está falando para a gente: seja uma bênção, então tá bom, eu vou lá abençoar os outros. Peraí, eu só vou fazer isso porque eu já fui abençoado. Porque o Senhor tem me abençoado. Então agora, porque eu fui, agora eu vou e faço. Essa é a ideia. É o Senhor fazendo através de nós, para a glória do nosso Deus. É Ele usando aquilo que Ele tem nos dado, que Ele tem feito por nós, para que nós possamos ser bênção. Ou você acha que tudo aquilo que você recebe do Senhor, sejam bênçãos materiais e espirituais, seja uma capacidade intelectual ou qualquer outra coisa, você usa para quê? É para a glória dele mesmo, é para o reino, dentro daquela carreira cristã que Ele te chamou e você deve concluir, irmão. Não fica achando que você no final da sua vida você vai receber uma coroa de ouro. Não! Quando Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça já me está proposta, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Coroa! Não é coroa de ouro, não é coroa de rei. Ali é louro da vitória. Porque ele está falando de carreira. Então não fica achando que a gente é alguma coisa. Então se o Senhor tem feito algo para ti, você pega aquilo que Ele tem dado em suas mãos e você multiplica, você não enterra. Enterra não, irmão. Enterra não. A gente tem que correr essa carreira, é no shape, é sem peso e sem pecado. Hebreus capítulo 12, está lá no versículo 1 de novo, um texto já citado aqui nessa manhã para vocês. Seja uma bênção por causa daquilo que o Senhor tem feito por você. Não enterra não. Seja uma bênção, larga de ser egoísta, muitas vezes, e olhar só para o seu próprio umbigo. O mundo precisa de Cristo. Falamos ontem à noite, vou falar agora de manhã, e vou falar hoje à noite de novo. O mundo hoje de 3,4 bilhões de pessoas que nunca ouviram o que você está ouvindo aqui agora. 42% do mundo nunca ouviu de Cristo. Nunca. Nunca. É um absurdo. É. Mas muitas vezes entra no ouvido e sai pelo outro. E o que podemos fazer? Tem uma faixinha bem aqui, ó. Tem joelho, tem mão, tem pé e tem igreja. Todo mundo trabalhando em conjunto, como trabalho em equipe, para avançarmos principalmente entre aqueles que nunca ouviram. Sejamos uma bênção com tudo aquilo que o Senhor tem dado em nossas mãos. Agora vamos para a última bênção, versículo 3. O finalzinho do versículo 3. E se você quiser marcar, fazer um risco aí na sua Bíblia, não tem problema não, pode riscar a Bíblia. Ou se for digital, você põe o dedinho aí e marca esse texto. Porque aqui é a bênção de ouro. É a cereja do bolo. Esse texto aqui é replicado no Novo Testamento e durante toda a Escritura. Eu vou falar do finalzinho dele. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a bênção. Só que isso aqui é evangelho, tá? Em você serão benditas todas as famílias da terra. Evangelho.
Mas pastor, como é que você sabe disso? Está escrito, irmão. Se a gente for para Gálatas, capítulo 3, versículo 8, a Escritura, já sabendo que os gentios pertenceriam a essa família pela fé, Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoadas todas as famílias da terra. Isso é Gálatas capítulo 3, versículo 8. Então isso aqui é evangelho. O que é evangelho? Evangelho é boa nova. Então Deus estava aqui anunciando o evangelho a Abraão. E por causa do evangelho, famílias de toda a terra seriam abençoadas. A minha família e a tua família. Mas isso é para todo mundo, não é não? Não é não. Porque talvez você está visitando hoje aqui em Manhuaçu, acordou cedo para vir na igreja, você nunca confessou Jesus Cristo como o Senhor de sua vida, isso aqui não é para você. Não é. Essa promessa não é para você. Porque aqui tem duas condicionantes. Estão no versículo 3 antes dessa frase. Veja: abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Ou seja, como nós alcançamos ser abençoados, a bênção de número 5, as famílias da terra serão benditas? Depende, são dois caminhos. Ou você segue a mesma fé de Abraão, abençoando, participando do mesmo favor dele, ou você despreza, porque aqui a ideia de amaldiçoar é desprezar. Aquele que despreza a mesma fé de Abraão não será abençoado. Aquele que não despreza a fé de Abraão será abençoado, porque Gálatas capítulo 3, versículo 16, diz que o descendente de Abraão é Cristo. Então todo aquele que crê em Cristo, tem a mesma fé de Abraão, é abençoado, não desprezou a sua fé, e então está enxertado na sua família, é descendente dele, herdeiro segundo a promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu citei um monte de texto para vocês, mas está tudo lá em Gálatas conectado com isso aqui. Como as famílias da terra serão abençoadas? Se tiverem a mesma fé no descendente de Abraão, que é Cristo. Tem um texto no Novo Testamento que eu gosto demais da conta, que é João 3,36. Eu acho que esse versículo, ele destrincha e é meio que desenha para a gente o que está escrito aqui. Olha só, quem crê em Cristo tem a vida eterna. Aquele, porém, que permanece rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É isso, são as duas condicionantes. Como eu serei abençoado? É a mesma fé de Abraão. É fé em quem? No Messias. Agora para a gente é no Messias que já veio. Simples assim, aí você é enxertado na família da fé. E esse era um mistério no Antigo Testamento, que foi revelado no Novo Testamento, que os gentios, nós, aqueles que não são hebreus, pertenceriam à família da fé. Por isso, aí a gente conecta tudo. Seremos uma grande nação, seremos abençoados. O nome de Abraão seria engrandecido e ele seria uma bênção, porque essa fé alcançaria tudo quanto é gente na terra. Chegou até a gente hoje aqui. Mas aí tem um problema. As pessoas não ouviram ainda. As pessoas não ouviram aquilo que a gente já ouviu. E eu tenho dito isso e realmente eu reitero, parece que entra no ouvido e sai pelo outro das pessoas. Meu irmão, a Bíblia é muito clara, e o evangelho do reino será pregado para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Não tem conversa, enquanto o último eleito do Senhor, de toda tribo, povo, raça e nação, não ouvir e não for convertido ao evangelho, ele não volta. Ah, irmão, mas já tem igreja em tudo quanto é país do mundo. Deixa eu te falar um negócio. Os países como a gente vê hoje na ONU não tem nada a ver com o termo bíblico. Quando a gente fala de povos, línguas e costumes diferentes, hoje no mundo são 7.189 povos que nunca ouviram o evangelho. Povos não alcançados, dos 17 mil povos.
Eu não sei como é que o nosso Deus vai resolver essa parada, não. Eu só sei que o que está escrito vai acontecer. Eles ouvirão. Mas enquanto isso não acontecer, Jesus não volta. E aí tem crente com medo, com a teologia porca, porque Israel começou a brigar com o vizinho, achando que isso aí é alguma coisa. Meu irmão, tem gente morrendo mais do que ali, no norte da África, toda semana. O lugar que eu vou trabalhar no início de maio, há um ano atrás, no dia 22 de maio de 2024, na reunião do presbitério, pastor, a polícia baixou lá no último dia e levou os 18 presos, 18 pastores presbiterianos. Eles ficaram 12 dias presos, 8 horas por dia de interrogatório numa cadeira elétrica. Maurício, o que você vai fazer lá? Ué, irmão, nós temos que colaborar com os irmãos. Tem mais de 1 bilhão de pessoas naquele país, eles precisam ouvir o evangelho. Nós temos que trabalhar. É necessário avançar. Ah, mas Maurício, mas aqui no Brasil o país precisa. Irmão, aqui as pessoas têm acesso à igreja. Se eu andar aqui na rua, eu tenho essa igreja, tem uma metodista ali, tem igreja de parede branca, parede preta, teologia boa, teologia ruim. Onde você for tem igreja. As pessoas têm acesso. Semana passada eu estava em Omã, no Oriente Médio. É mesquita atrás de mesquita, você não vê igreja. Entrei num shopping para comer, porque eu estava com fome com a minha esposa, Ramadã, até a praça de alimentação estava fechada. Aí tive que entrar no supermercado e comer dentro do carro, porque eu não podia nem comer na frente do povo, porque era crime. Os islâmicos estão avançando. E a igreja? A igreja, que era os cristãos, eu falei isso ontem, que era 1/3 do mundo em 1910, quando foi feita a pesquisa, hoje, 100 anos depois, continua sendo 1/3 do mundo. Nós avançamos em número, mas não no percentual, ou seja, nós decrescemos. Se jogar inflação em cima ainda, acabou. Nós continuamos sendo 1/3 do mundo, 100 anos depois, meu irmão. O que a igreja tem feito? Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu encerro com Salmo 67, versículos 1 e 2. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Agora aguenta o rojão do versículo 2. Para que se conheça na terra os seus caminhos, e em todas as nações a tua salvação. O versículo 1 é lindo. O versículo 2 é a prática missionária. Porque muitas vezes cantamos e lemos textos como esses, mas não vivemos. E você sabe qual é a palavra? É dura, mas é verdade. Para aquele que lê, que sabe o que tem que falar, que fala para os outros o que tem que fazer, mas não vive, né? Isso é hipocrisia. Que a partir de hoje o Salmo 67, versículo 1 e 2 seja realidade em nossa vida, na vida da igreja de Manhuaçu, na vida da igreja do Maurício lá na IP Alfa, na vida da minha família, para todo o povo de Deus, que é celebrar o nome do Senhor, mas fazê-lo conhecido entre todos os povos, até que Ele venha, para a glória dEle mesmo. Que Deus nos abençoe e dê graça, sabedoria e poder. E aí eu olho para a faixa para terminar. Como que a gente avança? A gente avança de joelho. A gente avança ofertando. A gente avança com os doidos que vão. E a gente avança com as igrejas que suportam. Me lembro agora de algo que tenho citado por aí, porque a gente tem vivido isso na Índia. Lá no século XVIII, quando William Carey esteve lá. E ele disse isso ao seu amigo Fuller da Inglaterra, quando ele foi. Eu vou descer ao poço e você vai segurar a corda. É trabalho em equipe. Dessa forma. Que Deus nos dê a graça de avançarmos para a glória dele. Curva a sua cabeça, por favor.
Pai, como diz a Escritura, seja o Senhor gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o teu rosto, para que se conheça na terra os teus caminhos e em todas as nações a tua salvação. Senhor, as nações precisam ouvir do Senhor. O Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos materiais e espirituais. Vivemos num país livre para pregar o Evangelho. Temos acesso à Escritura completa. Muitos de nossos irmãos não têm. Pai, nos use para a tua glória. Seja contribuindo, seja indo, seja enviando, seja orando. Mas que a gente avance, Senhor. Avance para a tua glória. Até que todos ouçam. Até que todos o glorifiquem. Como o único Senhor e único digno de toda a glória. Que toda a terra ouça a respeito da salvação em Cristo. Quando o Senhor comissionou a tua igreja, em Mateus 28, a fazermos discípulos de todas as nações, o Senhor garantiu ali no finalzinho: eis que estou convosco todos os dias. Cremos nisso. Não estamos sozinhos, nem no Brasil, nem do outro lado do mundo. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.